Tudo bem, meus amigos? Como é que vocês estão? Hoje estamos no programa Fenacom Talks. É um programa especial, que hoje é gravado e é gravado num feriado nosso, né? Você vê que eu estou bem tranquilo e na outra ponta está o nosso colega, vice-presidente da casa, Wilson Gimenez, também no local afastado da casa dele, bem sossegado. Mas a importância de estar falando com vocês hoje, porque hoje é aniversário de São Paulo, esse dia de gravação, é importante falar para os senhores aqui. Mas por que resolvemos fazer esse Fenacom Talks especial? Porque tivemos uma posição muito interessante, muito especial da Receita Federal, numa reivindicação nossa, né, legítima, e que só quem é da área é que sabe a importância dessa reivindicação. Né? Mandamos um ofício ao secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, em outubro de 2020, né? A respeito de problemas que empresas têm, de empresas contábeis, né? Quando nos seus arquivos, né, junto a essas casas, aos órgãos de fiscalização, Receita Federal, Secretaria de Fazenda Estadual, Municipal, enfim, né, você coloca lá como responsável determinada empresa ou determinado contador. Né? Só que isso não tem um controle muito efetivo, né? E muitos estão tendo muitos problemas com relação a isso. Por conta disso, lançamos uma campanha muito espetacular, aliás, encabeçada pelo Wilson Gimenez, que está aqui comigo para fazer esse bate-bola. Ele falou, presidente, o que você acha de a gente fazer uma campanha assim? Assim, fizemos a campanha em todo o Brasil, divulgamos de forma muito clara para todos os colegas o que estava acontecendo. Houve alguns feedbacks importantes de amigos, falou, realmente aconteceu comigo, ou aconteceu com algum colega, tal. E mandamos um ofício à Receita, que devolveu uma carta agora em dezembro, né? Aliás, embora em janeiro, no dia 13 de janeiro, 15 de janeiro, né? Dizendo de que o nosso pedido, né? Ele está em conformidade com os objetivos da Receita Federal e serão considerados em futuras evoluções do sistema. Ou seja, é muito interessante isso, né? A Receita acordar conosco de que eventualmente não, que nós precisaremos fazer uma alteração técnica nesses registros, né? Então, eles estão se botando aqui à disposição que a gente possa colaborar. Então, a gente vai entrar numa fase 2 em relação a esse tema, que eu vou passar agora para o Wilson, porque ele que encabeçou, e quero agradecer o Wilson de forma muito veemente aqui na frente de vocês, esse belíssimo trabalho que ele realizou em prol de todos nós. Então, Wilson, tudo bem? Desculpa te chamar aí, Tudo você bem, está meio presidente. fora da cidade, mas é legal, a gente está trocando essa bola por esse programa que vai acontecer aí na quarta-feira, né, de forma muito clara, para que todo mundo conheça o que é, o que fizemos, né, o que estamos fazendo em prol da nossa profissão, em prol do nosso empresário contábil. Então, Wilson, diga Vamos lá. como foi o início de tudo isso, quais são os problemas, e a gente vai batendo uma bola aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom, presidente, é um prazer, né, estar falando com o presidente, estar falando aí com todos os colegas da nossa profissão que tem interesse, né, nesse assunto que há muito tempo vinha nos incomodando e a gente pretendia aí fazer uma ação não só local, né, no estado de São Paulo, uma ação nacional. Né? Então, pensamos e verificamos de que maneira que a gente poderia ajudar os profissionais da contabilidade a combater alguns problemas terríveis, né? Quando ocorrem determinadas situações, né? Primeiro, quando o profissional da contabilidade ele vê o seu nome, o nome da sua organização contábil, no cadastro de uma determinada empresa que ele não conhece, né? Ele nunca viu na vida e, de repente, o nome dele está lá, né? Como sendo contador técnico, responsável técnico pela contabilidade daquela determinada empresa, né? E, no nosso entendimento, até de uma maneira fraudulenta, né? Porque ele não autorizou, ele não conhece a empresa. Como, infelizmente, como os nossos dados são públicos, é muito fácil para uma empresa se apropriar desses dados
e colocar algum profissional da contabilidade como sendo seu contador oficial, né? E geralmente as intenções não são das melhores, né? Quando acontece esse tipo de coisa. E a gente recebia reclamações, preocupações de muitos colegas, falar, poxa, como é que eu resolvo isso? Num determinado posto fiscal, isso era tratado de um jeito, num outro estado era tratado de outro jeito. Falei, a gente precisa fazer uma ação, né, para tornar a exclusão de um profissional que está no cadastro de uma empresa indevidamente de uma maneira normal, né? Onde o profissional ele tenha todo o direito de pedir a sua exclusão e aí tomar todas as providências necessárias para se eximir de qualquer tipo de responsabilidade. E esse foi um dos pleitos que nós fizemos em outubro para a Receita Federal, para o CFC, Conselho Federal de Contabilidade, e para o CONFAS, né? Por que o CONFAS? Né? Porque hoje em dia só é obrigatória a inserção do profissional da contabilidade no cadastro do CNPJ quando a empresa ela tem atividade mercantil, quando a empresa tem inscrição estadual. Então, por isso é que o CONFAS e todas as secretarias de Estado das unidades da federação precisam estar envolvidas nessa ação para que a gente consiga aí um procedimento padrão para caso essa injustiça que foi cometida com algum profissional da contabilidade ela seja desfeita, né, de uma maneira tranquila, né? E esse foi um dos pleitos. Um outro pleito que também é importante é aquela situação onde você conhece a empresa, né? Você conhece a empresa, você foi contador de uma determinada empresa durante um certo período, só que aquela empresa, por algum motivo, ela deixou de ser seu cliente, né? Mas ela não comunica aos órgãos públicos quem é o novo contador da empresa. E aí, como resolver isso? Não é bem uma fraude, né? É mais uma omissão, né? Mas o contador, a organização contábil anterior, fica com um abacaxi na mão, né? Porque eu não tenho mais contato com aquela empresa, eu não tenho mais uma certificação digital me outorgando como procurador para que eu pudesse fazer essa alteração. Muitas vezes eu não sei quem é o novo contador da empresa, porque a empresa simplesmente sumiu, né? E fica aí, né, um grande problema de uma empresa que não é mais seu cliente, né? De repente foi até por um período longo, mas não é mais. Mas por uma questão de omissão da empresa, você ainda permanece como responsável técnico pela contabilidade daquela empresa e vai saber lá o que está acontecendo, né? É importante ressaltar. Pode falar. Completa primeiro, depois a gente fala um pouquinho. E o terceiro pleito, né? O terceiro item desse pleito é uma vontade que nós sempre tivemos de ter uma maior valorização, né? E aí, além de tornar obrigatório, além de ser obrigatório somente comunicar quem é o contador da empresa quando a empresa tem atividade mercantil, inscrição estadual, poxa, na nossa visão, na nossa avaliação, poxa, se a contabilidade ela é obrigatória para todo e qualquer contribuinte, pessoa jurídica, né, com exceção do microempreendedor individual, por que a Receita Federal não torna o campo obrigatório independentemente da atividade da empresa, né? Isso traz para a Receita Federal uma segurança, traz para o profissional da contabilidade uma valorização, né?
Mas isso só pode ser implementado desde que a Receita Federal e as secretarias de Fazenda dos estados observem, através de um meio eficaz, né, essas condições de exclusão e alteração do contabilista nos casos que eu apontei nos 2 últimos itens anteriores, né? Então, a gente falou, olha, seria muito bom, né, que nós pudéssemos figurar como responsáveis técnicos de todas as empresas brasileiras, né, independentemente da sua atividade. Isso vai nos valorizar bastante, mas também a gente precisa ter a segurança de que, se algo errado acontecer, se algum profissional da contabilidade indevidamente permanecer no cadastro de uma empresa que não é mais cliente, ou se ele aparecer numa empresa que ele nunca viu na vida, existam meios eficazes de esse erro ser corrigido de uma maneira ágil e simples, né? E, felizmente, a semana passada, nós recebemos essa excelente notícia de que a Receita Federal concorda plenamente com o nosso pleito e ainda disse que esse pleito está em linha com as suas ações. Então, olha só que legal, né, presidente? Eu acho que a gente foi muito feliz, né, em ter encaminhado esse pleito e em ter tido o privilégio de uma resposta positiva, né, da Receita Federal, que vai exatamente ao encontro daquilo que nós pleiteamos, né? Então, dentro disso, viu, Wilson, você colocou com muita clareza, né? Aí os empresários contábeis, os contadores que têm seus nomes aí amarrados, atrelados à empresa, sabem exatamente o que a gente está falando, né? Acho que é importante essa valorização, porém, é importante também que todos os empresários e todos os profissionais da contabilidade tenham a ciência de qual empresa que ele está representando legalmente lá nas bases da Receita Federal, dos cadastros das secretarias de fazendas dos estados brasileiros, né, ou até municipal. Então, dentro dessa lógica, o que a gente imaginou, é importante a gente estar aqui, um bate-papo gostoso aqui com isso, o que a gente já pensou em solicitar nessas alterações junto à Receita, e é evidente, junto com a Receita, ter um acesso mais proveitoso, mais profícuo com o Confas, né? Porque a Receita nos apoia nesse projeto, facilita muito essa relação dentro do Confas, né? É que a cada ação, por exemplo, tanto de abertura de empresas novas, né, que o profissional contábil tenha uma notificação que ele autorize realmente aquele juiz, confirmando que, de fato, ele é o profissional que vai exercer aquela atividade contábil naquela empresa. Então, através de certificação digital. Então, começa aí as amarrações, quer dizer, com o certificado digital, você faz o ok, o seu registro daquela operação, né, confirmando aquela ação, tá certo? Por que isso? Porque a importância disso? Para justamente, como infelizmente existe hoje muitas facilidades eletrônicas, né, de se pegar e de se burlar as informações, né? Apesar de todo o cuidado que tem que existir em todos os órgãos, né? A gente sabe que, infelizmente, na prática, não é bem por aí, né? O hacker entra em qualquer lugar, né? Então, um hacker que queira fazer esse tipo de situação, ele pode pegar a informação, jogar num campo lá de informação do profissional e colocar o nome de qualquer um, concorda? Então, essa amarração, na verdade, ela será feita pela empresa, porém, ela só terá validade quando for validada pelo profissional contábil. Então, isso é uma coisa de extrema importância, né? Isso tem que estar amarrado, justamente, como bem disse o Wilson, aos conselhos regionais de contabilidade do Estado, ver se ele está regular, tem algum problema, enfim. Toda essa questão tem que ser, enfim, colocada nessa forma de amarração, mas, em última instância, o profissional ou a empresa responsável é que vai dar o ok através do seu certificado digital, dizendo, realmente, eu estou fazendo esse trabalho. Sob pena do sujeito que, por exemplo, tiver uma operação comercial, ter suspenso a sua operação. Bem, meu amigo, se não for confirmado, então está suspenso, não pode operar porque não é verdadeira a informação. Então, são situações importantes, tanto numa entrada de uma operação, numa empresa, como na saída, né? Como bem disse o Wilson, né? O cara às vezes troca de contador, tal, não fechamos, tal, isso não comunica nada a ninguém, né? Concorda? Então, óbvio que fica sobre encargo de quem essa operação?
teoricamente, subempresária, mas muitos não vão fazer e não estão fazendo. Essa é a realidade. Então, para nós, o importante é o quê? Bom, eu estou saindo, tá bom, estou saindo, maravilha. Eu comunico os órgãos de fiscalização, ou a Receita Federal, ou o CONFAS, ou seja lá quem for, né? E eles se comunicam dizendo que aquela empresa saiu de lá, ok? Me autorizando o quê? Até tirar meu nome de lá. Então, eu saio fora. Agora, o cara, se ele fala, puxa, pode ser um engano mesmo, um esquecimento, porque é uma prática que, infelizmente, não existe hoje, né? Teria que ser uma coisa regular, mas, infelizmente, existe. Então, pensando do lado positivo, ou seja, sem pensando em maldade, vai ser feita uma ação realmente por esquecimento. Tal. Então, o jeito faz ser notificado, falar, inclua, fale com o seu contador, inclua os dados dele nessa alteração, ele vai ter que ser notificado para poder fazer o reconhecimento do trabalho dele na sua empresa e está tudo resolvido. Percebe? Então, você fecha o cerco, né? E evita uma série de problemas que estão correndo no Brasil inteiro. Até gostaria que você comentasse, Wilson, que situações já aconteceram, que você teve acesso, hoje no Brasil como um todo, com relação a essas questões que a gente está comentando aqui. Sim, sem dúvida. Esse pleito atendido, na verdade, o responsável pela contabilidade da empresa, ele é que passa a ser o sujeito ativo da comunicação. Então, ele comunica que não é mais o contador, ele dá ciência que ele é o contador quando entra uma empresa nova na carteira da organização contábil. E quando há uma fraude, dele estar lá envolvido como contador responsável de uma determinada empresa, haverá meios eficazes de consertar essa situação de uma maneira breve. O que mais tem acontecido, e que infelizmente acaba virando um caso de polícia, né, é a empresa ela se deparar. Por isso que é importante, a gente inclusive soltou um comunicado, né, a FENACON, para que as empresas de contabilidade, as organizações contábeis, os profissionais de contabilidade, periodicamente consultem o CADESP, né? Aqui em São Paulo é CADESP, e nos outros estados é um cadastro, onde as empresas que têm inscrição estadual têm lá os seus dados. É importante que o profissional da contabilidade consulte isso com uma periodicidade bem curta, para saber se no meio das empresas ali listadas não tem uma empresa que ele nunca viu na vida. E se isso acontece, e é o que é o que a gente tem escutado muito ultimamente, olha só, acaba virando um caso de polícia. O profissional da contabilidade, ele foi colocado lá como responsável, ele não deu ciência de nada, por um acaso ele descobriu que é o responsável porque ele fez essa consulta, e aí todo o ônus da desvinculação dele com aquela empresa acaba sendo nosso, né, profissionais da contabilidade, ao ponto de que, para iniciar o processo, o profissional tem que ir numa delegacia, fazer um boletim de ocorrência, comunicando a fraude que uma determinada empresa cometeu, colocando o profissional da contabilidade como sendo seu suposto contador, né? E o contador ali nunca viu aquela empresa na vida, então tem que ter esse desgaste, né? Comparecer a uma delegacia de polícia, fazer o boletim de ocorrência. Muitas vezes, infelizmente, há uma certa resistência, né? Na elaboração desse boletim de ocorrência, porque a delegacia tem coisas muito mais importantes para fazer, né? Então, você tem essa certa, vamos dizer assim, fricção, né, nesse momento, mas tudo bem, você vai conseguir se você insistir, mas coube a você perder seu tempo, ir lá, né, perder não sei quantas horas para fazer isso, depois você tem que fazer um requerimento, entregar esse requerimento no Conselho Regional de Contabilidade do seu estado, acompanhado do boletim de ocorrência que você fez na delegacia. Aí você tem esse requerimento protocolado pelo Conselho Regional de Contabilidade do seu estado. Aí você vai ter que ir até a Secretaria de Fazenda do seu estado, levar o boletim de ocorrência, levar o requerimento protocolado do CRC do seu estado e entregar um outro requerimento endereçado à Secretaria da Fazenda para comunicá-la de que você não é o contador daquela empresa e
pede por ex officio que você seja desvinculado, porque nós não conseguimos desvincular, né? Depende da intervenção da Secretaria da Fazenda fazer esse tipo de trabalho, e aí a Secretaria da Fazenda provavelmente vai entrar em contato com essa empresa e vai comunicar a ela, vai falar, olha, uma pessoa, o contador aqui está falando que não é seu contador, então, se você não me disser quem é de fato o seu contador, eu vou cassar a sua inscrição estadual. Então, um roteiro para um caso que a gente entende fraudulento é esse. O roteiro para resolver um problema de uma empresa que você foi, de fato, contador no passado, é muito parecido com esse, só que não tem o boletim de ocorrência, né? Porque não foi efetivamente uma fraude, foi uma omissão, né? Então, mas você vai ter que fazer um requerimento endereçado ao Conselho Regional de Contabilidade do seu estado, vai protocolar aquilo e vai ter que entrar em contato com a Secretaria de Fazenda do seu estado para tirar o seu nome do cadastro ali daquela empresa mercantil que até então você era o contador, não é mais, né? Mas a empresa não comunicou essa mudança e até o contador atual também não se preocupou com isso, né? Que no nosso entendimento também está errado, né? Então, você tem que observar empresas que estão lá no cadastro que não lhe pertence, como você também tem que estar bastante atento quando você pega um cliente novo de uma outra organização contábil e tem um processo ali de rapidamente você fazer essa mudança, porque aí você é, de fato, o novo contador e você tem todos os elementos na mão, certificação digital, etc., para fazer essa mudança. Então, os casos que mais têm acontecido são esses, e isso pode dar desdobramentos assim, infindáveis, né? De repente, uma empresa que está cometendo uma fraude e você, sem ter nenhum envolvimento com isso, ser chamado numa polícia federal, numa polícia civil, para prestar esclarecimentos de uma empresa que você nunca viu na vida, né? Então, olha só o problema que isso pode causar para os profissionais, para os nossos colegas, né? E graças a essa ação da FENACON, fomos ouvidos e tivemos a grata surpresa em saber que a resposta foi positiva, né? E em breve a gente deve ter aí controles eficazes para que seja ajustada uma situação indevida e também para que as organizações contábeis coloquem ali ela como sendo o contador de todas as carteiras da sua clientela, né? de toda a sua carteira de clientes, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo, esse pleito vai trazer uma segurança enorme para o profissional da contabilidade, para a organização contábil, e, ao mesmo tempo, uma supervalorização da nossa profissão. Não, é isso. E agora a gente vai para os próximos passos, né, Wilson? Os próximos passos, justamente agora, colaborar. Na verdade, a Receita se mostrou aberta plenamente. Eu fiz um contato, inclusive, telefônico com a própria Receita Federal. E eles estão abertos aí, que a gente apresente aí o critério, e a gente achar que é mais adequado, para justamente fazer que isso se realize, né? Então, a ideia agora, o passo 2 é esse, né? Entrar em vias de realização, né? Entrar em contato com os órgãos, como bem disse o Wilson, né? Especialmente os conselhos regionais e o Conselho Federal de Contabilidade, para poder criar um mecanismo dessas mudanças, né? Porque a questão das mudanças legais, eu não vejo grandes problemas. Quer dizer, na verdade, é mais omissão, esquecimento, quer dizer, a gente tem que ajustar isso, né? De uma forma mais tranquila para que não haja problema. O grande problema justamente é fraude, aquele sujeito que quer montar uma empresa fraudulenta e que rouba lá um dado, uma base de dados, tá certo? E insere na base da empresa dele os dados de responsabilidade de um profissional contábil, que não faz o menor sentido que isso aconteça com regularidade. Infelizmente acontece. Então, esse é a grande preocupação.
A de omissão, a gente, evidentemente, também entra no mesmo vácuo, porque não faz sentido também nós trocarmos de uma empresa trocar de contador, ou porque o contador que saiu, porque a empresa, enfim, não quis mais trabalhar com aquele contador, por N situações, não importa o motivo, e não comunicar, quer dizer, não houver a troca no cadastro. Então, isso faz todo sentido de fazer isso com muita clareza, né? E muita assertividade. Tem que acontecer, sim, nos cadastros. E, por último, como bem disse o Wilson, não faz sentido nenhum a gente colocar os nomes dos nossos profissionais, das nossas empresas, em apenas empresas de cunho comercial, e as outras, né, de serviço, por exemplo. Né? É importante que estejamos em todas as empresas. Então, esse é um terceiro pleito, e que nós vamos também tentar fazer com que isso vire uma realidade. Né? Então, o fato da Receita Federal abraçar essa ideia e achar que estamos em conformidade com os objetivos daquela casa, para nós é de extrema importância, né? Porque a gente vai à frente e vamos, de novo, correr muito para que isso ocorra ainda no ano de 2021, né? Que estamos iniciando o ano agora, e que a gente consiga isso, realizar essas alterações aí agora, quem sabe até no primeiro semestre desse ano. Vamos ver, vamos aguardar, e eu fico muito feliz com esse pleito que conseguimos, né? Essa visão da Receita em nos ajudar, nesse particular, realmente para nós tem muita importância, e por isso estamos aqui no nosso programa Fenacom Talks falando a respeito desse trabalho. Então, meu grande amigo, meu grande irmão, Wilson, como o bate-papo está gostoso, mas a hora também está passando, já cumprimos a meia hora do nosso programa, eu gostaria que você desse as últimas palavras a respeito disso, enfim, a palavra final, o seu comunicado final, eu fecho e a gente vai descansar um pouquinho hoje, que estamos em dia de feriado. Vamos lá, Wilson. Vamos lá. Não, é só a finalidade, né, desse programa, desse bate-papo, na verdade, a gente fazer até uma prestação de contas, né, para os nossos representados, né, e isso é benéfico não só para os profissionais da contabilidade, para um empresariado de maneira geral, né, e certamente vai trazer uma maior valorização para a nossa profissão, vai promover a justiça naqueles casos fraudulentos, né? E vai criar uma disciplina entre as organizações contábeis para que elas tenham aí um controle mais eficaz de que realmente ali no cadastro estão todas as empresas que são clientes daquela organização contábil devidamente vinculadas ao CRC do profissional da contabilidade da organização contábil. Então, ficamos muito felizes. O ano começou bem, né? Eu acho que é uma notícia muito positiva para a nossa classe, e a gente se viu até numa obrigação, né, nesse feriado, de fazer essa prestação de contas aí para os nossos representados. É isso aí, meus amigos. Então, obrigado, Wilson, pelo seu tempo aí. Eu sei que você está longe, não está perto. Eu também não tô em São Paulo, estou meio distante, mas acho que é importante a gente estar antenado aí com essas causas importantes da nossa profissão. E a Fenacom tem esse papel realmente de estar defendendo de forma muito veemente, né, os processos elaborados com todo critério, com todo cuidado, com todo o regulamento legislativo, e a gente está em busca disso sempre. Então, obrigado novamente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui. Um abraço e até o próximo programa. Um abraço, muita saúde a todos.